Filho e neto de artistas, ele começou aos 14 anos, ilustrando quadrinhos, compositor, escritor, artista plástico também. Iniciou sua carreira aos 14 anos, como disse, e não parou mais. Tem 10 livros publicados, vai publicar um outro agora, que a gente vai falar um pouquinho dele. Vamos conversar. O nosso agente está recebendo hoje Arquidir Picado. Grande alegria, cara, você está aqui. Obrigado pelo convite. Bom, rapaz, eu que agradeço você aceitar, né? Arquidir, me conta um pouquinho dessa tua trajetória, né? Você, filho de artista e neto também, né? Neto, também né? Já herdou essa história toda, né? Exatamente. O meu avô era maestro, né? Era maestro compositor. E foi maestro do 15º Batalhão, né? Sim. Inclusive na época da guerra, ele estava servindo na época da guerra. E depois, em 1946, onde era o Cine Teatro Plaza, né? Ele realizou o primeiro concerto do que se dizia ser a Orquestra Sinfônica da Paraíba, em 1946. Né? Tendo, inclusive, composto o hino do quartel, que todo ano ele é referendado como autor da música, do hino. Ah, que boa. Da Legal. Música, não da letra, né? Da música. Só que eu estava pesquisando, o pessoal disse, não, mas tem que requerer para o maestro Francisco Gomes Picado, que é o nome dele, a execução do primeiro concerto da Orquestra Sinfônica. Mas depois eu estava lendo a respeito, e a Orquestra Sinfônica, ela é subsidiada pelo Estado, né? Sim, isso. E a Filarmônica não. A Filarmônica é uma orquestra de amadores, entre aspas, e de voluntários, músicos voluntários que se reúnem para fazer uma apresentação. Ele regia a Filarmônica? Então ele regia foi ele que organizou, inclusive, tinha 50 membros, né, na época, até uma harpa tinha. Uma senhora que tocava harpa, mas é a orquestra filarmônica, na realidade. Então a sua parte musical vem daí, né? Essa herança vem daí, né? Ele tem muitos instrumentos em casa, tinha um piano alemão, que foi o último a sair de casa, que ele doou. Você é autodidata, Arquidir? Posso dizer que sim, né? Acho que para a gente aprender alguma coisa, na realidade, a gente tem um pouco desse autodidatismo, porque você tem que se exercitar naquilo que estão lhe pedindo para aprender, né? Isso. Então, mesmo que tenha um professor, na realidade, a gente se desenvolve autodidaticamente, né? Quanto mais curioso você for, Mas você melhor. chegou a estudar, não? Sim. Chegou a estudar, sim, né? cheguei sim. Agora tem uma coisa que eu gosto muito de contar, uma curiosidade da minha vida de estudante. Inclusive tem um livro que eu não lancei ainda, chamado Eu e Meus Outros Eus. Onde diz eu pai, eu filho, eu estudante, eu amigo, eu marido, eu artista, eu cidadão, entendeu? Aí eu faço uma explanação sobre esses vários eus, né? E aí eu estava... É um livro autobiográfico? Um pouco, né? De certa forma, De certa forma, né? Mas eu falo especificamente dessas situações, dos eus, né? Que a gente é. Eu, marido, eu, pai, eu, amigo, enfim. Isso é interessante, viu? Né? Pois é, eu ainda não lancei esse livro, não. E aí, meu amigo, quando eu tinha 16 anos, eu estava no 2º ano científico. E eu estudava em frente à minha casa, estadual que era ABC, era o Sagrado Família, lá em Jaguaribe. Lá em Jaguaribe. Era do candidato Sagrado Família, depois passou a ser o estadual. Aliás, Jaguaribe, bicho, é um polo, né, de vários artistas. Sempre foi muito movimentado nesse sentido. Muito, na época eu me lembro que tinha o Cine Jaguaribe, tinha o Cine Santo Antônio, né? Tinha Santo Antônio, que eu ia sempre. Tinha a festa do Rosário, né? Festa do Rosário também, né? A feira de quarta-feira, que era naquela avenida ali onde era o centro administrativo, né? Sempre foi muito cultural, o Jaguaribe sempre foi muito cultural. Sempre foi, mas eu estava no 2º ano científico e eu estudava em frente, no ABC. E meu pai, aí tocou o intervalo. Aquela sirene, né, no intervalo. Aí eu peguei minhas coisas e fui para casa, lanchar. E meu pai estava lendo no terraço, como ele sempre fazia, as leituras dele lá. E quando eu entrei, disse, meu filho, tudo bem, bom dia e tal, tudo bem e tal. Aí tocou para eu voltar. Aí eu não voltei. Aí disse, você não vai para a escola não? Vou aí. Tocou, o intervalo acabou, né? Aí eu disse para ele, não vou nem hoje, nem nunca mais. Aí ele olhou para mim bem sério e disse, tudo bem, enquanto eu tiver condição de me sustentar, pode fazer o que você quiser. Aí eu fui fazer o que eu queria, que era entrar na biblioteca dele, que tinha 5.000 livros, e fazer os estudos que eu queria fazer, entendeu? Quando eu quisesse fazer, naturalmente com a orientação dele, né? Que sempre me disponibilizou. Quando era para pintar,
tintas, pincéis, essas coisas. Quando era para fazer Super 8, que ele tinha o equipamento também. Ele foi um dos pioneiros do exatamente. Como é o nome daquele rapaz lá de Campinas? Amiclap, sei lá. Que ele foi que inventou o Super 8. É alguma coisa, Mas o seu pai foi um dos primeiros Foi um dos pioneiros, Ele comprou, inclusive, o equipamento todo, né? De cinema. Na bitola Super 8, né? Monitor, montador, entendeu? Aquelas montadoras, tá? Porque naquela época era corte e cola, os filmes, né? E a gente fazia tudo isso lá. E eu então fiz alguns experimentos também com o cinema Super 8, né? Que ele me disponibilizou a câmera dele. E eu fiz um experimento com animação. Ficou muito bacana, cara. Você tem isso? Não, infelizmente não, Fulvio. Rapaz, que pena, cara. Porque né, é até interessante, né, para a gente mostrar no programa. Mas, enfim, tem outras coisas que a gente vai mostrar. Tem outras coisas. Tem outras coisas que a gente vai mostrar. O que não falta é coisa para mostrar de você, porque você tem um trabalho bastante eclético, né? Porque não é só na literatura, como também como artista plástico. E como músico também, né? Exatamente. Você gravou um CD Equinócios? Equinócios, alguns anos, com apoio do nosso querido Fábio Cavalcante aqui não é? Sim, Fábio. Eu entrevistei ele outro dia. Passei algum tempo fazendo, porque como ele é músico também, aí eu tenho uma tendência a abrir o espaço para as pessoas, né? Claro. Apesar de eu chegar lá e quanto mais fechado, melhor, você não perde tempo, né? Mas aí, meu amigo, quando eu estou na relação com outro músico, é impossível não dar espaço criativo para ele, né? Então a coisa vai ficando mais extensa. Eu levei 3 anos para fazer o Equinócios, mas eu fiz. E ainda não é uma coisa definitiva, né? Porque a gente teve poucos recursos, inclusive... Está pretendendo fazer algum outro... Rapaz, eu gostaria de refazer, né, o disco numa gravadora grande e tal. Uma coisa mais trabalhada, né? Embora, assim, comercialmente falando, não seja um trabalho viável, né? Eu vou logo avisando para os patrocinadores. É apenas um trabalho experimental. Como eu sempre faço as coisas, arte pela arte, digamos assim, embora aqui e ali eu possa arrecadar algum fundo para o lar com isso. Você participou de várias exposições coletivas, também com exposições individuais. Eu estava olhando aqui o seu currículo, que é vasto demais até. Tem muita coisa. Né? Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho desse lado, do teu lado como artista plástico. Bom, eu comecei em casa, né? Vendo o meu pai pintando, desenhando e tal, estudando aqueles livros dele, que ele tinha muitos livros sobre a história da arte. E aí ele começou a me disponibilizar os equipamentos, né? Papel, lápis, a princípio. Depois telas, tintas. E aí sempre me orientando dentro daquela coisa, né? Dele. E na realidade eu sou muito mais desenhista. Eu gosto mais do desenho puro, sabe? Do que do pincel. Eu sou muito, assim, gráfico, né? Eu comecei com história em quadrinho, então eu gosto da coisa mais... Entendeu? Mais bem definida. Exatamente. Você começou com história de quadrinho. Como foi que você despertou para isso, né? Digamos assim. Meu pai, que era fã de história em quadrinho também, né? Inclusive ele me contava que ele estudava no Pio Décimo na época. Sim. E pegava o bonde. Meu avô dava o dinheiro para ele ir de bonde. E ele ia a pé. E pegava o dinheiro e comprava revista História em Quadrinho. Né? E ele me comprou a primeira Mônica, por exemplo, de Maurício de Souza, ele me deu de presente. E como toda criança, a gente começa gostando também de desenho, embora não vá ainda ser definitivamente um artista, né? Um desenhista. Vai experimentando as crianças, né? E eu também entrei nessa de experimentar e comecei a copiar, né? Os desenhos de Walt Disney, Tom e Jerry, aqueles negócios, inclusive da Mônica também. E tem um primo pernambucano que infelizmente morreu de Covid, o Lailson, né? O Lailson de Holanda, que era um cartunista internacionalmente conhecido, ele tornou-se, né? E ele me orientou muito, sabe? Ele veio dos Estados Unidos, passou 2 anos lá em Nova York. Você chegou a criar algum personagem? Cheguei sim. Eu tinha um Nesútil, que era um pássaro. E eu publicava umas tiras. Publicava umas tiras na União, né? Tinha lá o Pirralho, que era um suplemento dominical. Não sei se era quinzenal ou era mensal, sabe? Sim. Grande, assim, um gibi. Era na União também? Era publicado? Era na União, era. Sim. E aí eu, o Mike Deodato, o Deodato Filho, né?
Danielito, Deodato Borges foi um dos percussores dos Deodato, quadrinhos, exatamente. Aqui na Paraíba, o pai, né? O pai. E depois o Deodato Filho, que hoje é o Mike Deodato, seguiu a mesma linha. A mesma linha e se desenvolveu bastante nessa área. Nem se dedicou especificamente Aliás, a isso. a Paraíba, rapaz, é um celeiro, assim, cultural. Muito grande. Tudo que é arte, né, rapaz? Interessante demais. Eu estava pesquisando agora, porque eu estou fazendo um livro de acróstico, assim, as pessoas que tem de interessantes aqui da Paraíba, rapaz, muitos nomes, né? De muitos nomes, em todas as áreas. Em todas as áreas, exatamente. Literatura, história de quadrinhos, Super 8, como você falou aí, né, que teu pai... Hoje cinema, né, a turma hoje faz, cinema, hoje cinema mesmo, né, digital até, né? Como o Marcos Vilar, né, o Torquato Joel. Isso. E o Bertan Lira, né? Bertan também. Tem tantos outros aí que a gente... Tanta gente. Mas aí pronto, aí você entrou nessa história do quadrinhos, montou esses personagens. Montei. Uma coisa interessante que aconteceu, o Antônio Barreto, Sim. que era lá da União, ele comprava a gente, as tiras. E ele me comprou 60 tiras. Foi o primeiro dinheiro que eu ganhei com arte. Olha só que interessante. Ele me comprou 60 tiras de comprou personagens para publicar. Ele publicava diariamente, né? Saía as tiras na União. Então ele me comprou. E eu fui com a minha mãe receber esse dinheiro, aí comprei uma calça, 2 pares de sapato, uma camisa e me sobrou um troco, ela guardou até morrer, uma moedinha. Não comprou nem um óculos Ray-Ban, não? Não tinha não na época. Não tinha. Não, eu tinha 14 anos, né? 15 anos, sei lá. Nessa época não tinha esse gosto não por óculos, não. Né? Óculos Ray-Ban. Porque era coisa interessante naquela época, todo mundo tinha que ter um óculos Ray-Ban, né? Eu não tinha esse óculos. Tá na hora aí? Pronto, peraí, olha. Só espero um minutinho só que a gente tá voltando aqui com o Arquidio Picado, esse grande artista paraibano na literatura, nas artes plásticas, na música. E é um papo super agradável. Daqui a pouco a gente volta. Atualidades, assuntos que pautam a sociedade moderna. Temas como saúde, educação, comportamento, economia, empreendedorismo e muito mais. Um bate-papo com Michele Souza. Todas as terças, às 7h30 da noite, aqui na sua TV Câmara. Se apronte para votar. A tal da biometria não tem erro nem segredo. Ela reconhece a gente pela pontinha do dedo. Biometria é a identificação digital que usamos para votar. Não cadastrou a sua? Calma. Mesmo sem ela, você consegue votar. Basta levar um documento com foto no dia da votação. Com ou sem biometria, exerça a cidadania. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. A Câmara tá no centro. A Câmara Municipal vem puxando uma discussão muito importante para toda João Pessoa, o resgate do nosso centro. E tem conquistas essenciais na infraestrutura, como o novo prédio da Câmara e as reformas do Pavilhão do Chá, do Ponto de 100 Réis, do Palácio da Redenção e também a reforma do Hotel Globo. Essa luta também é sua. Vem pro centro, você também. Câmara Municipal de João Pessoa, a Casa do Povo. Estamos voltando aqui com nossa gente e hoje entrevistando Arquidio Picado Filho. Ele que tem 10 livros publicados, alguns já na gaveta para ser publicado também, tem né, outros, tem outros aí. Vamos falar um pouquinho desses livros aqui. São tantos livros, né, bicho? Esse aqui... Tem alguns. Deixa eu pegar aqui meu óculos, deixa eu ver. A Máquina da Felicidade. É um romance? Não, são... um conjunto de comentários sobre vários assuntos, né? Sobre vários assuntos. Inclusive, ele foi premiado à publicação pelo Procult na época, tá a marca aí, tá vendo? Procult. E aí eu também consegui uns outros apoios, né? Esse livro foi publicado quando? Rapaz, tem a data aqui, em algum lugar. 2000 e... Aqui, ó. 2003. 2003. Né? Esse foi o primeiro, não? Não, o primeiro foi esse. Olha o primeiro aqui, que foi publicado... Lições de Voo, Arquidio Picado Filho. Esse daí é o clássico, digamos assim. É o primeiro.
Foi, é o Aí primeiro. é o quê? Crônica romântica ou é uma história? É um infanto-juvenil sobre... Infanto-juvenil. É, um infanto-juvenil sobre um pássaro que sofre vertigem, medo de altura. É interessante. Agora, mais interessante... Os temas dele são muito interessantes, viu? Mais interessante para você... Olha aqui, ó, Edições Funesc. Edições Funesc. Essa daqui foi a professora Rivaldete, na época, que era a coordenadora de literatura que me proporcionou essa publicação. A Descoberta de Zri. Zri é o nome... Picado Filho. É o nome do pássaro que sofre de vertigem. E depois que ele supera esse medo, aí eu escrevi essa segunda parte, que ele desenvolve um outro medo, que é o medo da morte, que até então ele não conhecia. E ele passa a conhecer a morte e aí tem que se livrar do medo da morte. Janelas da Alma. Janelas da Alma. Apesar do título, não é um livro gospel, né? Mas tem algo a ver com espiritualidade. É um livro de ficção científica mística. É um livro de ficção científica? É a história de um vampiro. Rapaz, de 7 é interessante. mil anos. Você, já notei que você passeia por todos os segmentos da literatura. Eu né? gosto, de contos, de poesia, de agora ficção científica. Maravilha, cara. Aqui de Picado Filho, aqui Facebook. Em Facebook. Breves comentários e provocações. Esse é o segundo volume de 10 que eu tenho. De coisas que eu selecionei dos meus comentários do Facebook, que ainda não foi publicado isso, né? É apenas uma boneca que meu querido amigo, o editor Magno Nicolau, me disponibiliza, a editora Ideia dele. 6 breves histórias sobre a vida, o tempo, o amor e a morte. Isso. Aqui de Picado que é um Filho livro que também. foi publicado graças a uma premiação da Fundação Cultural de João Pessoa, né? A Funjop. Sim. Que me disponibilizou a publicação desse material, esse livro de contos. Olha quanta obra que, né, que a gente está apresentando aqui desse... Esse daqui, esse é o último. Esse é o último, né? Esse é o último. Minha querida Joana d'Arc. Joana d'Arc é a história de uma vampira que fica amiga da Santa Joana d'Arc. E aí começa a ressuscitar, porque o vampiro é um morto-vivo, né? Aí quando ela tem a relação com a Santa Joana, ela começa a voltar a ser, ou pretender ser humana, né? Interessante, cara, interessante. Esse aí aqui são os aforismos de São Salabalcírio. São Salabalcírio. São Salabalcírio. Balcírio. Balcírio. Ditos, benditos, reditos e jamais ditos. Porque esse São Salabalcírio, na realidade, o nome de um santo imaginário por um amigo que infelizmente faleceu, Marjone. Isso aqui é um conto ou é uma história? São aforismos, né? Aforismos. São aforismos. São pensamentos. Maravilha. E temos aqui o que vai ser publicado, né? Vai ser lançado. Lançado. E já fiz um lançamento dele, mas pretendo fazer outros, né? Sei. Porque um só não é suficiente. 7 histórias de uma chacina. Né? Essa é a história porque diz que em Limoeiro, na década de 70, um pai, para vingar a desonra da filha, porque ela foi abusada sexualmente, ele vai lá e mata, o cara foge, e ele vai lá e mata a família do rapaz, 7 membros. Olha só, cara. Aí eu não sei o nome das pessoas, quando aconteceu, aonde, nem como. Eu peguei um mote só disso e inventei uma história, entendeu? Que interessante. Eu não citei nome de ninguém, não fiz pesquisa nenhuma, a não ser a imaginação foi que me ajudou a publicar e a escrever, né, essa história, entendeu? Que é uma coisa bem regionalista, que é uma coisa que eu não costumo fazer, né? Passei 7 anos para poder resolver publicar, até com medo da reação do público, porque é um livro que fala sobre sexo explícito, violência explícita, né? Que é o que as pessoas... Que é um tema bem atual, né? Mas a turma, ao mesmo tempo, recua e avança, né? Ou seja, rejeita, mas intimamente gosta daquilo, né? Tanto da violência e assistir, principalmente, né? Exatamente. Filmes de violência, filmes de sexo, essas coisas. E aí, também, eu confesso a você também, recorrer a um apelo, entre aspas, comercial, né? Porque se São Salabalcírio não atrai, os santos não atraem, né? As pessoas, sexo e violência têm atraído. Então, é engraçado isso, eu fui atrás disso também, me confesso. Embora foi um exercício, como todos os que eu faço, puramente criativo, né? Assim. Arquidico,
Dentre dessas artes que você passeia, as artes plásticas, a literatura e a música, como é que você mais se identifica? Qual delas que você mais se identifica? Rapaz, é uma pergunta difícil essa É difícil de responder, difícil, né? Porque é difícil. você faz as três e faz muito bem as não, três. Obrigado. Né? Mas é uma coisa assim que eu não domino muito, sabe? Quando dá vontade, né? A vontade de escrever, aí eu escrevo, aí paro de escrever, aí eu tenho vontade de desenhar, aí vou desenhar. Aí paro de desenhar, vou tocar. E assim, não tenho uma preferência, senão eu gosto mais disso, entendeu? Eu gosto de arte, eu gosto de tudo. Quando eu estou motivado a fazer, eu faço com muito prazer qualquer delas. Mas pela sua produção literária, né? Aí dá para se perceber que você gosta muito de escrever, né? Eu gosto muito de escrever, mesmo porque dá muito trabalho. Escrever um livro não é como fazer um desenho, né? Exatamente. Os últimos desenhos que eu fiz, uma série de 15 desenhos, com lápis esferográfica preta e lápis de cor, né? 90 por 68, eu passei 2 anos da pandemia desenhando isso, entendeu? Então são desenhos enormes, cheios de detalhes e tal. Então na pandemia você basicamente ficou desenhando? Fiquei, desenhando, produzindo esse material que eu fiz na exposição alguns poucos anos atrás, uns 2 ou 3 anos atrás, na Arquides Picado, né? Que é a Galeria do Espaço Cultural. Isso. Aonde eu então coloquei lá... Que é uma homenagem a seu pai. Que aí eu coloquei lá um pouco dos 40 anos de produção, né? Que eu realizei aqui, ó, esse convite aqui. Eles puseram a data dos meses, mas não puseram o ano. Mas tá aí. Eu fiz essa exposição lá no Espaço Cultural. Esse aqui é um dos desenhos, tá vendo a minha mão aqui desenhando? Então, ele é bem grande. Né? Esse aqui... ele é bem grande, o desenho. É um desenho grande, dá para ver aqui a mão dele pintando, ó, né? E aí o volume, na realidade, o volume de artes visuais que eu tenho é muito maior do que a literária, entendeu? Ah, é? Porém, escrever um livro requer muito tempo de muito trabalho. tempo, isso é verdade. 10, 20, 30 mais ainda, né? O problema é que eu escrevo sempre, entendeu? Eu sempre estou fazendo uma coisa ou outra, eu nunca estou parado. E é bom que você passeia por tudo que é gênero, né? Isso é que é mais... O meu grande sonho, na realidade, é fazer cinema. Eu gosto muito de cinema, né? Cinema... É cinema mesmo. Assim, quem foi, meu Deus, aquele diretor? Ele disse que os filmes da Marvel não eram cinema. Eu achei tão estranho isso. Não, isso não é cinema, não. Um desses diretores bem famosos, né, de Hollywood, criticando esses filmes da Marvel. Mas eu gosto disso porque dá muito trabalho de fazer, né? E requer muita arte junta, né? É cenógrafo, é maquiador, é figurinista, é desenhista, é escultor, é tudo, né? Tudo junto para fazer um negócio, né? Você então, mobiliza tudo que é segmento. E aí eu conversando com o Marcos Vilar, que eu gosto muito das coisas dele, disse, rapaz, você não vai fazer não vai filmar nenhuma das minhas histórias, está aqui de tudo que você faz é superprodução. Eu digo, não, rapaz, não é assim. Tem alguns contos que dá para fazer com poucos recursos, né? Mas na realidade eu gostaria muito de ver, por exemplo, Lições de Voo, em animação da Pixar, por exemplo, que é um sonho distantíssimo, né? Hoje em dia tem muitos editais que se abrem, né, para isso. Por que você não coloca um projeto, né? Não, eu tenho colocado, agora não assim, porque a nível audiovisual é muito mais complexo, sabe? De você. Cinema não é uma coisa que você faz sozinho, né? Não. É uma coisa que requer muita coisa. E quanto mais gente, mais difícil é. Algum projeto que você está aí pensando em fazer? Tem algumas coisas. Uma nova exposição chamada Rebocos, que é abstrato, né? É uma exposição fotográfica com as fotografias manipuladas pelo Photoshop que eu fiz. Rebocos por quê? Porque eu aproveitei essa esfoliação que os pedreiros fizeram no edifício que eu estava morando para fazer uma nova parede. Tá vendo, gente? Tudo vira arte. Ajudei eles a esfoliar mais ainda, né? E fotografei alguns detalhes dela e manipulei no Photoshop. E fiz as obras de arte. Em cima desse... em cima desse material, né? Que coisa interessante. Já tem previsão para... Não, eu estou apresentando os projetos para algumas galerias do Rio de Janeiro, de São Paulo. Estou mandando, né, o portfólio, como eles pedem. Em termos de... E tem os livros também, né? Que eu estou escrevendo alguns livros, né? Tem um chamado Luna, no Mundo da Lua, que é a história de uma garota que nasce na Lua depois do apocalipse, depois que a Terra acaba. Não tem mais homem, de preferência, os homens são extintos. É uma ficção também. É uma ficção, não tem homem mais para atrapalhar ninguém.
entendeu? Tem um cristão também, que é a história de um camarada que disse... São livros que já estão escritos, você estão vai... sendo escritos. Estão sendo escritos, né? Estão, Você pretende lançar o quê? 25, talvez? Talvez, né? Porque ainda precisa terminar de escrever, né? E às vezes a história empanca. Mesmo porque esse Luna, eu queria uma participação da escola, sabe? Porque a aluna precisa... Porque vai ter uma excursão à terra que está sendo restaurada e tal, naturalmente, e ela gosta muito da terra, mas ela só conhece a terra pelos arquivos históricos. E aí a escola da Lua, onde ela mora, vai fazer uma excursão à terra, e ela precisa escrever uma justificativa. E eu fui a algumas escolas pedindo para que as alunas escrevessem. Uma espécie de concurso de redação que eu queria fazer e quero ainda fazer. E aí a redação escolhida vai ser a que vai constar no livro como a da personagem, entendeu? Que interessante. Só que é interessante, mas dá dando trabalho. Dá dando trabalho, né? De eu conseguir. Você está falando com a diretora? Estou falando, com algumas. Mandando inclusive por e-mail, mas acontece uma coisa, tem uma coisa ideológica, né, na escola, quer dizer, é tendenciosamente isso. Você não pode, por exemplo, o Lições de Voo, para ele ser publicado pela Bagaço de Pernambuco, que gostou muito do livro, ele teve que sofrer uma modificação. Porque o passarinho, ele, apesar de estar em companhia do professor Coruja, que orienta ele e tal, mas ele só vence o medo quando ele vê a mãe dele sendo perseguida por uma ave predadora. Então, um medo maior do que o medo de altura dele faz com que ele supere para salvar a mãe. Depois que ele salva, que ele percebe que está voando, entendeu? Mas a escola, a editora Bagaço disse, não, você vai ter que dizer, eu não sabia disso, só depois que o livro foi pronto. Ficou pronto. Ela disse, a gente fez uma modificação, mas uma besteira, está 99% bom o seu livro. Eu digo, beleza. Mas quando eu fui ver, eles tinham tirado o não e posto sim. Ou seja, o professor, naturalmente, deve estar sendo responsável pela instrução e pela superação do medo, entendeu? Quer dizer, naturalmente não acontece assim, mas para a escola, eu teria que dizer que o professor é o máximo, né? Mas que coisa interessante isso, né, bicho? Quer dizer, existe todo um direcionamento, existe, né? E como a minha história, eu sou muito livre, Você acha que isso aí, de repente, prejudica um pouco a criação? Lógico, né? Prejudica, né? Prejudica. É um tipo de censura, né? Não deixa de ser, né? Mas eu até entendo, sabe, Fuba? Eu até entendo isso, porque há de se conservar algumas coisas, sabe? Também não vamos explodir tudo, assim, espalhar tudo, não. Porque algumas coisas na nossa sociedade só funcionam como sempre funcionaram, sabe? É verdade, é verdade. Que pena que o nosso tempo está esgotando, né, bicho? Porque mas obrigado, conversar com esse cabo aqui dá vontade de a gente passar 2 horas aqui conversando, porque é muito assunto, viu? Mas, Arquidy, muito obrigado por você ter vindo, bicho. Muito bom, cara. Obrigado. Sucesso, como sempre. Para você também. Né? Em todos os setores, né? No desenho, nos livros, na música, enfim. Lembrando sempre também que o nosso agente é transmitido pela Rádio Câmara, tá? 88,7 e sexta-feira que vem a gente está de volta, tá bom? Beleza? Obrigado. Até a próxima sexta.